e deixar, principalmente, deixar ir aqueles pensamentos que a gente já considera de baixa vibração. Aqueles pensamentos que a gente fica pensando assim, mas por que eu tô pensando isso? Nada de ruim tá acontecendo, né? Sejam muito bem-vindas. Vamos fazer a nossa elevação frequencial hoje, dedicada ao amor incondicional, né? A gente vai exatamente levar a nossa vibração no nível mais alto, para a gente estar em plena gratidão hoje e na frequência mais elevada, tá bom? E então, a elevação frequencial de hoje a gente vai trabalhar, né? Essa energia que já está dentro da gente, às vezes está um pouquinho apagada. A gente sabe que nesse dia específico de hoje, a gente pode estar um pouco mais, vamos dizer assim, uma moral mais baixa, um pouco abatida, porque existem frequências, né? A gente está sempre ligado numa frequência planetária, tá? Então, é bom a gente se observar em primeiro lugar, né? A gente saber qual é a nossa frequência padrão, né? Que vibração eu tenho geralmente, a maioria dos dias, a maioria dos horários, como é. E se está sendo diferente, então, a gente se observar, né? A gente se observar e perceber que sim, pode ser que a gente esteja conectado com outras energias também, né? De outras pessoas. Esse daqui é o Brutus, vocês estão ouvindo, né? Eu vou ter que tirar ele daqui, gente. Só um instantinho. Voltei. Ele geralmente fica tranquilinho, ele gosta da elevação frequencial, mas hoje ele resolveu fazer a participação dele. Foi para a cozinha. Então é isso. Nossa vibração, ela oscila, é natural que a gente oscile, né? Por causa das nossas questões, as questões internas, as questões que estão acontecendo no ambiente, mas também tem questões internas que a gente tem, que são subconscientes ou inconscientes, que a gente não tem realmente essa consciência de que está reverberando no nosso campo. E essa consciência subconsciente ou inconsciente, ela se conecta inclusive com essas outras frequências de outras pessoas. Então a gente também pode potencializar isso no nosso dia, né? E o que a gente faz então, né? Hoje a gente está aqui na elevação frequencial, né? A gente pode sim abrir. Vocês estão vendo que eu estou colocando quando eu recebo, né, essa informação, eu coloco lá no YouTube, tá? Então tem algumas elevações frequenciais lá, tá? Como uma forma de você se conectar com esse trabalho da elevação frequencial, da escola multidimensional, né? Como trabalhos e de entrada, né? Para você perceber como a sua frequência muda quando você faz,
tá? Então vá lá no YouTube, explore, principalmente os últimos, né? Que tem a energia mais atualizada, tá bom? Os trabalhos mais atualizados. Então, você sim pode fazer lá uma elevação frequencial que tá lá, mas no nosso dia a dia é um pouco mais agitado, né? A gente precisa se virar, vamos dizer assim. Então, que tal a gente, nós mesmos, né, percebermos que estamos assim, né, precisando de um respiro. E esse respiro, ele pode ser um momento com a pessoa mais importante que existe, com você mesmo, né? E muitas vezes a gente não se dá conta que a gente precisa desse momento conosco mesmo, tá? Ah, mas a gente não tá com a gente mesmo? A gente tá com a gente mesmo fazendo as coisas, a gente tá com a gente mesmo pensando em outras coisas. E quando a gente tá com a gente mesmo, só na presença. É isso que eu tô falando para vocês. Poder tirar esse tempo e estar em presença, né? Fazendo uma interiorização, uma revisão dos últimos pensamentos e deixar, principalmente, deixar ir aqueles pensamentos que a gente já considera de baixa vibração. Aqueles pensamentos que a gente fica pensando assim, mas por que eu tô pensando isso? Nada de ruim tá acontecendo, né? E a gente poder ter esse discernimento, né? E não se deixar levar pela multidão de pensamentos que a gente tem, sabe? Quando a gente se deixa levar por essa grande quantidade de pensamentos que vão tornando a nossa vibração mais baixa, nós é como estar numa panela. Vocês já viram essa história, né? De você vai esquentando a água com um sapo dentro. Ele tá geladinho, depois vai ficando morninho, e o sapo fica lá porque ele se sente bem, morninho, mas vai esquentando, ele não percebe. E daí ele pode estar numa enrascada, né? Quando a água tá muito quente. E é isso. Quando a gente está mergulhado nesses pensamentos que vão deteriorando a nossa frequência, a gente vai se acostumando com isso. A gente vai achando normal estar nessa vibração. E aos poucos, ou até bastante aceleradamente, a gente pode cair, tá? E aí é um trabalho maior para restabelecer, né? Às vezes é necessária ajuda, tá? Então, prestem atenção nisso, tá? Preste atenção nesse movimento que é seu, nessa autorresponsabilidade pela sua própria vida, pelas suas próprias escolhas, inclusive as escolhas dos seus, da sua frequência, dos seus pensamentos, tá bom? E claro que o coletivo também ajuda, né? Se o coletivo ajuda, então preste atenção quem está do seu lado, preste atenção se existe, né, essa tendência no ambiente que você está. Se possível, troque de ambiente, se possível, esteja com mais vigilância, né, sobre os locais, as pessoas e as situações que você se coloque. Que tal você se preservar mais? É possível se preservar mais? Você não ir na casa dessa pessoa, você pedir licença, porque vou estar comigo mesmo agora. E eu já me conheço.
E eu não tenho nenhum problema em me retirar, né? Em sair, em estar na minha, em não responder, tá bom? Só para vocês saberem, porque existe, né? A gente tem esse, como um padrão de convenção social, uma série de coisas, né? E que a gente tem que rever isso para o nosso próprio caso, para que a gente possa ter esse resguardo nos momentos necessários, para que a gente possa ter o nosso próprio espaço e há um espaço de proteção, tá bom? Sinto bastante de falar isso para vocês essa semana, né? Principalmente depois que a gente elevar a frequência aqui, agora, né? Nessa elevação frequencial, tá bom? A gente se conectar com pensamentos elevados uma outra forma também é a gente se conectar com aquilo de bom que já acontece na nossa vida. Então, ter esse sentimento de muito genuíno de gratidão. É gratidão pelas coisas muito simples, sabe? Pela minha vida, pela vida que eu tenho, pelo ar que eu respiro, pela comida, pelas pessoas que estão ao lado, né? Por aquilo que já vai chegar e pode ser grato pelas coisas que já vão chegar. Então, sempre tenha motivos, tá? Para ser grato. Isso é muito importante, tá? Até porque a gente é muito contemplado como uma loteria quando a gente é grato, quando a gente conhece aquelas coisas que são preciosas, ou aquelas que a gente vai, inclusive, a gente não está enxergando que são preciosas, mas ao longo desse processo de sentir gratidão, a gente se reconhece. A gente reconhece esses outros lugares que a gente nem percebia. Por quê? Porque quando você coloca o olhar, tá fazendo ruído? Muito ruído? Passou? Melhorou? Agora passou. O que será que é? Parecia que era alguma coisa batendo. Será que era o meu cabelo fazendo assim? Pode ser, né? Eu vi que ele tava pegando aqui. Isso, vocês me falem. É o cabelo, né? Muito perto aqui. Então, vou colocar para vocês isso, tá? Como um exercício diário, não só dessa semana, mas para sempre, sabe? Você que faz oração, inclui a gratidão, porque você já sabe fazer isso. Você que tem, né, o seu ritual matinal, na hora de dormir, inclua a gratidão sempre. E a cada 3 coisas que você é grato, nas próximas 3 você vai perceber que tem algo novo que você não tinha percebido que você é grato, que você pode ser, né? Então é isso, gente. A gente vai entrar agora nessa elevação frequencial, fazendo a sintonização sim, tá? E vamos já ficar nessa posição mais tranquila, de preferência sentado, um lugar que ninguém vai te interromper, um lugar fechado, tá? Numa posição só de receber, certo? Então vamos lá, a gente fecha os olhos, respira lenta e profundamente. Você vai entrando em contato com o seu coração e sentindo essa pulsação dele.
deixando entrar pelos pés uma vibração que vem do centro da Mãe Terra. Ele vai entrando pelos pés, vai iluminando o corpo, expandindo, expandindo em luz para todas as direções fora do corpo. Nós vamos sentindo essa luz se espalhando. Nós vamos recebendo essa chuva de luz dourada que vai caindo sobre o corpo, preenchendo todas as partes, todas as células dessa luz perolada. Vai preenchendo todas as partes do corpo, se espalhando por todo o seu ser. Com essa luz perolada, dourada. Você vai atravessando esse portal de luz. Do outro lado, a gente vai recebendo essa vibração. E uma harmonização vai acontecendo. Fazendo com que todos estejam dentro do mesmo campo. Então, é como se dar as mãos, olhar essa luz brilhante, descendo, atingindo os pés e entrando por todas as partes, fazendo com que esse círculo de todos nós estejam em união, criando essa aliança. É como algo maior, muito, muito elevado, com uma aliança que faz com que seja muito forte, inquebrável, para passar essa luz para nós e para a Terra, como ancorar uma forte vibração de amor, que passa por nós e se instala na Terra. Nós vamos sentindo o nosso coração
através do nosso coração, passa essa compreensão do que esse momento significa, desse ancoramento de luz e propagação do amor na Terra, em Gaia, em muitas partes. Nós vamos nos deixando livres para receber e transmitir, ampliar, amplificar como antena esse sinal, essa frequência do amor incondicional, em muitos lugares, em todos os lugares, em lugares perto de nós, até muito distantes. E muitos daqueles que conhecemos são beneficiados, e muitos aqueles que nunca conheceremos também são beneficiados. E assim nosso coração se enche de satisfação e uma relembrança do ser que somos. É quase uma nostalgia dessa forma de ser, de existir, de viver. Que pretendemos ancorar cada vez mais em nossos corpos físicos. Em gratidão, nós vamos retornando ao corpo, sentindo ele, podendo mexer os pés, as pernas, os braços, alongar-se e abrir os olhos. Ai. E agora para voltar, hein, gente? E agora para voltar, né? Maravilhoso esse trabalho que foi feito de propagação do amor incondicional. Então vocês ancoraram esse amor em si, recebendo como canais e retransmitindo. Muito lindo. Parabéns a todas que estiveram envolvidas com tudo isso, né? É muito maior do que vocês imaginam, não é? Imagina estar ajudando as pessoas que você conhece, da sua família, quem você não conhece também, né? Com a sua própria elevação frequencial no amor. Olha o que é possível, né? Muito além do que se estava esperando, né? Quando a gente eleva a nossa vibração no amor, nós somos canais desse amor.
para ser expandido, né? E redirecionado, transmitido, tá bom? Gratidão imensa